Deus cuida de nós, como acabámos de cantar, não é que Deus não cuida, mas porque é que nós teimamos a passar por problemas? Porque é tão difícil. Há semanas difíceis, há dias difíceis, há situações em que o nosso coração fica apertado, em que temos dificuldade até em dormir, e andamos angustiados. Porquê se Deus cuida de nós? O Salmo desta tarde vai falar um pouco acerca disto. Então eu gostaria de te convidar a abrir o Salmo 77. E o salmista Asaf, ou os familiares de Asaf, estão a viver uma experiência em que chegam a fazer esta reflexão. Porquê é que eu levanto a minha voz ao Senhor e porquê é que parece que Deus não ouve a minha oração? Alguém disse um dia, não digas a Deus o teu problema, ou a dimensão do teu problema, diz antes ao teu problema a dimensão do teu Deus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que Deus cuida. E eu creio que um dos principais problemas, porque nós sofremos tanto, é que às vezes nós nos esquecemos que Deus cuida de nós. Não que nós não saibamos intelectualmente. Quando eu digo que nos esquecemos, não é que nos esquecemos realmente, intelectualmente. Nos esquecemos de viver aquelas verdades. Então o salmista diz o seguinte, eu quero te convidar a ler a Bíblia no Salmo 77, começando no verso 1. Eu estou a utilizar esta versão da Bíblia, King James, a versão portuguesa, porque esta versão traduz os versículos de uma maneira mais clara, creio eu. E provavelmente ajudar-nos a desdobrar estas ideias que vêm aqui, no Salmo 77, que vem em poema, um cântico, e obviamente às vezes os cânticos e os poemas precisam de ser interpretados. Então diz assim o Salmo 77, verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. De noite não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e gemo, medito e o meu espírito desfalece. Mantenho abertas as minhas pálpebras. Tão perturbado estou que nem posso falar. Relembro os dias passados, os anos de outrora. De noite recordo a minha cantiga, meditando-a no meu coração, e o meu espírito indaga. Acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? Acaso de todo se esgotou sua fidelidade, terminou suas promessas para as gerações? Acaso Deus se esqueceu de ter compaixão, ou a cólera lhe enrijeceu as entranhas? O salmista está a ter um momento difícil. Eu não vou pedir para levantar a mão quem é que teve uma semana difícil. Eu tenho tido, não sei se é um privilégio, se o que é, não sei qualificar, mas normalmente quando eu tenho que pregar uma mensagem, eu experimento naquela semana que antecede aquele texto, experimento muitos dos sentimentos que vêm naquela passagem. Então para mim às vezes é horrível, porque esta semana tive que viver um pouco esta sensação que a Asaf descreve aqui, de viver inclusive a noites em que estive acordado em oração, em angústia, sofrendo, e às vezes não percebo muito bem porquê. A conclusão a que eu tenho chegado é que muitas vezes o sofrimento que chega à nossa vida vem pelo menos de 3 fontes diferentes. Muitas vezes vem do meu pecado. E às vezes eu passo noites em branco por causa de mim mesmo. Nós costumamos dizer no nosso grupo de terça-feira, às vezes eu dou muito maus dias a mim próprio. Começo a magicar coisas, maquino pensamentos cá dentro e vou fazendo filmes de situações que muitas vezes eu próprio dou maus dias a mim mesmo. Então passo angústias por causa do meu próprio pecado. Outras vezes eu passo angústias por causa do pecado de outros. Pessoas que deviam ter feito e não fizeram, pessoas que deviam ter dito e não disseram, pessoas que supostamente talvez queriam encorajar e não encorajaram, pessoas que eu esperava que fizessem e não estavam lá. Muitas vezes o pecado de outros me afeta, me influencia. Por último, muitas vezes eu sofro, e às vezes nós nos esquecemos disso, porque Satanás, ele tem uma missão. E Jesus descreveu-a. Ele veio para roubar, matar e destruir. E às vezes nós nos esquecemos. O Velho Testamento não aborda muito a ação
de Satanás e dos seus demónios, mas o Novo Testamento traz-nos esta realidade de uma forma muito mais viva. E nós percebemos pelas palavras de Jesus que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então há noites que se calhar eu passo em claro, que se calhar não são só o meu pecado, não são só a minha carne, mas é Satanás a pegar naquilo que eu sou, na minha carne e nas minhas fraquezas, para me dar más noites. Agora, como é que eu lido com isso? O salmista está a dizer: a minha alma estava inconsolável, recusava ser consolada. Eu gemia e meditava no meu espírito, mas ele desfalecia. Já não tinha ânimo, já não tinha coragem, já não tinha vontade de nada. Eu não sei se é só comigo, isto está a fazer sentido para alguém esta tarde? Já passaste por momentos em que te sentes desta maneira, parece que nada do que tu fazes avança. Quanto mais fazes, mais coisas desgraçadas acontecem. Queres avançar e os pés parecem que estão enterrados num lamaçal. Infelizmente nós vivemos dias em que, estava eu hoje a falar com os jovens, vivemos dias em que muitos jovens sentem-se completamente desorientados. Muitos passam pela cabeça, não têm a coragem de verbalizar, até alguns deles a ideia de suicídio. Porque muitas vezes não sabem como se conduzir. Obviamente muitas vezes arranjam relacionamentos porque obviamente há um buraco emocional cá dentro que a pessoa tenta satisfazer. Pode ser que aquela pessoa preencha este buraco. Se eu atrair aquela pessoa, e muitas vezes vamos atrás disto, e não é só os jovens que vão só atrás disso, vamos atrás de álcool, de drogas, de outras substâncias para tapar uma dor, um sofrimento, uma angústia que nós temos. O salmista tem esta meditação, está acordado durante a noite. É interessante que ele diz, enquanto está de noite acordado, ele recorda aqueles cânticos que às vezes nos vêm à memória. Deus é fiel, Deus cuida de mim. Mas eu sinto que alguma coisa não está bem. Parece que Deus não está a cuidar nesta situação. Parece que Deus está adormecido, parece que Deus se esqueceu. Por isso ele faz esta reflexão do verso 7 em diante. Mas acaso será que Deus nos rejeitou? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não está atento à minha realidade, à minha situação? Eu tenho que confessar, falei isso no nosso grupo da terça-feira, falei também no grupo familiar, na sexta. Estivemos na Inglaterra, foi um período interessante, diferente das férias que habitualmente tivemos. Damos graças a Deus por aqueles que nos proporcionaram umas férias em Londres. Se não fosse várias pessoas a contribuírem para essa viagem, não teria sido possível. Descobrimos que afinal Londres é muito mais caro do que Portugal. A gente já desconfiava, mas os nossos salários não dão para ir passar férias a Londres. Mas foi interessante, e enquanto lá estava, deu para ver muitos monumentos, deu para visitar muitas igrejas. Aproveitávamos os domingos de manhã e de tarde para visitar, já que estamos habituados a ter 2 cultos, lá fizemos a mesma coisa, fizemos 2 cultos cada domingo, para ver várias realidades. E, irmãos, eu tenho que confessar que eu a certa altura encontrei-me com Asaf no Salmo 73. E eu invejava aqueles londrinos dizendo, mas eles aqui, o Evangelho cresce de forma diferente. Parece que a cada rua tinha 2, 3 igrejas protestantes, evangélicas e igrejas enormes, com templos enormes, desde o século XVIII, XIX, e eu ficava com inveja, tenho que confessar, do meu pecado. E aquilo começou a moldar a minha mente sobre a ação de Deus. E eu depois revejo nestas palavras de Asaf um pouco mais à frente. Será que Deus não tem promessas para nós em Portugal? Será que Deus não quer abençoar a nossa nação? Será que Portugal ficou esquecido da ação de Deus? Uma das coisas que eu fiz, comecei a fazer há um ano atrás, é olhar para a história do nosso país e perceber quando é que Portugal teve um momento de despertamento espiritual. E obviamente começamos a olhar e às vezes ficamos na dúvida, será que aconteceu alguma vez? Parece que sim. Fui estudar a história mais antiga, desde o século I, II, III, IV, até ao século VI, quando se começaram a introduzir grandes heresias dentro da igreja cristã da época, onde se começou, por concílio, a adorar a imagens, no século VI. E é curioso, o que é que aconteceu no século VI à Península Ibérica? Alguém sabe? Esta é a história universal, irmão. Não, os romanos aí já tinham acabado. Acabaram no século. Os islâmicos fizeram a invasão da Península Ibérica. E eu desconfio, porque a história não faz esta análise, eu desconfio que
foi por causa da igreja cristã se ter afastado dos caminhos de Deus. Desconfio. E eu creio que Portugal viveu um despertamento espiritual naqueles primeiros 6 séculos da história do cristianismo. É verdade que depois chegam o nosso infante, ou o Dom Afonso Henriques, que começam as reconquistas das terras, e acho curioso, porque às vezes nós metemos tudo dentro do mesmo cesto, e a igreja do século XIV não é a igreja do século XVI. E nós temos Portugal a começar a expansão, e uma das missões, bem ou mal, não vou fazer a avaliação agora, mas uma das missões das expansões dos descobrimentos, qual era? Levar, isto estava expresso. Eu não sei, o Vítor, não o vejo aqui, ele acho que saiu. Eu não sei se o Vítor, quando agora está a fazer trabalhos lá fora no estrangeiro, se a missão dele está expressa, que eu, na minha entidade empresarial, vou levar o Evangelho. É curioso que os descobrimentos tinham como missão escrita, estão relatados nos documentos, que um dos propósitos da expansão era a partilha do Evangelho e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho isto fantástico. É possível que Portugal tenha tido uma oportunidade de conhecer a Cristo realmente nesse período. Mas, entretanto, passaram 400 anos. E veio a Reforma, e quero dizer que a Inquisição fez um excelente trabalho, porque parou nos Pirineus, não passou nada para cá, ou muito pouco passou da Reforma Protestante, e obviamente parámos no tempo aqui neste canto da Europa. E 400 anos passados, eu às vezes faço esta oração que Asaf faz aqui: Senhor, será que as tuas promessas terminaram para a nossa geração? Será, ó Deus, que tu não vais abençoar o nosso povo? Será, ó Deus, que tu não trazes a ação da tua parte para connosco? O que é que precisamos fazer como povo para que tu olhes para nós? Porque eu sinto sinceramente, às vezes, como português, um cidadão de segunda nesta nação. Porque sou evangélico, já não temos direito a terrenos, porque as câmaras não podem dar terrenos aos evangélicos, mas, entretanto, as outras igrejas dão terrenos e constroem. As mesquitas em Lisboa foram financiadas pela Câmara Municipal, pelos nossos impostos. E nós não temos direito. E eu pergunto, Senhor, será que te esqueceste das tuas promessas? Será que a nossa geração não tem a oportunidade de ser tocada pelo teu poder? Dou graças a Deus porque o salmista não intervém no lugar de nós. Ele prossegue a sua oração, prossegue o seu cântico. Então ele diz: então pensei, apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo. Recordo-me dos feitos do Senhor. Lembrados todos os milagres de outrora. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Temos nós conhecimento de quem Deus é. Temos experimentado aqueles que estão a viver angústia nesta semana, dificuldades nesta semana, experimentar que Deus é o Deus que faz prodígios. Ou nós só temos um conceito de Deus, e eu às vezes receio isso, irmãos. Que nós tínhamos um conceito de Deus bem arrumado, teologicamente correto, muito equilibrado, mas o nosso Deus não intervém no nosso casamento. O nosso Deus não intervém na situação financeira difícil que estamos a atravessar. O nosso Deus parece que não intervém naquele problema que nunca mais se resolve. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Podes dizer comigo? O nosso Deus é o Deus dos milagres. É o Deus que opera maravilhas ainda hoje. Ele não é só o Deus que abriu o mar vermelho no passado. Ele não é só o Deus que abençoou algumas pessoas no passado. Ele não é o Deus lá de antigamente. Ele é o Deus de hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Eternamente. Cremos ainda nós nisto? Cremos? Amém? Alguém crê nisto ainda nesta sala? Amém? Amém? Cremos que o nosso Deus é um Deus poderoso para agir hoje. Amém. Irmãos, eu estava esta semana, como disse, a passar um pouco pela angústia que Asaf sente. E estive a orar de madrugada, em oração até às tantas da madrugada. É curioso que a oração funciona. E durante a madrugada os problemas começaram a ser resolvidos. Sabem que quando nós dormimos, Deus trabalha. E quando nós estamos acordados de madrugada, Deus trabalha também. Ele não dorme, ele não se cansa, não se fadiga, diz lá Isaías. Deus não é homem. Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não tem o seu ouvido tapado para que não ouça as nossas orações. Deus não tem o seu braço encolhido para que não toque os seus filhos. Então Asaf começa a perceber que eu vou apelar para este Deus, porque Ele é o Deus que pode operar, Ele pode transformar. Ele é o Deus que muda as circunstâncias quando nós clamamos por Ele. Sabem, eu desconfio, irmãos, que às vezes o nosso problema começa
é que nós não clamamos. Nós não clamamos. Nós às vezes fazemos ligeiras orações. Não há um clamor. Não há uma verdadeira intencionalidade naquilo que nós falamos com o nosso Deus. E quando nós clamamos, não entendam mal, porque o clamor não é necessariamente o eu rogar muito a Deus que Ele faça uma determinada coisa. O clamor é eu entender o coração de Deus, o que é que Deus quer fazer. E submeter-me à sua vontade, de livre e espontânea vontade minha. Dizendo, Senhor, faz o que tu queres, porque aquilo que tu vais fazer é muito melhor do que aquilo que eu te faço pedir. Chegaste a esse ponto da tua fé, já tens esta consciência, que aquilo que Deus vai fazer na tua vida é muito melhor do que aquilo que tu podes pedir. Então, sabem, irmãos, eu tenho vindo a ter mais cuidado com as minhas orações. Porque agora eu sei, não só intelectualmente, mas eu sei no meu coração, várias coisas acerca de Deus. A primeira, nós vimos o Salmo 73, a semana passada, começa com uma conclusão lindíssima. Deus é... Os irmãos não tiveram no domingo passado. Quem teve no domingo passado no culto? Ok, vocês têm que saber isto. Deus é bom. Deus é bom. Podem dizer comigo? Deus é bom. Alguns têm dúvidas, dizem ao teu irmão do teu lado. Deus é bom. Está bem? Diz lá. É por isso que acho que ela não estava convicta, Tosé. Por isso que diz ao Tosé que ele hoje... Deus é bom, Tosé. Deus é bom. Irmãos, às vezes nós esquecemos isto. Pensamos que Deus está tão atarefado com os sírios, não é? Com os refugiados, com a crise mundial, com a igreja perseguida. E Deus está preocupado, obviamente, com estas situações. Que Ele não se vai preocupar connosco. Não é verdade, irmãos. Isso é uma mentira diabólica para não te fazer estar com o teu Deus. Deus é bom. Depois há uma outra coisa que nós precisamos entender. É que Deus trabalha em favor daqueles que têm o coração limpo. Deus é bom, diz o primeiro verso de Salmo 73. Estou só a recapitular. Para com aqueles que têm coração limpo. Vale a pena ser filho de Deus, sabiam? Vale a pena andar nos caminhos de Deus. Vale a pena ter Deus ao nosso lado. Vale a pena entrar no santuário do Senhor. Vale a pena estar junto do nosso Deus, porque Ele é bom para com aqueles que têm o coração limpo, para aqueles que o buscam. E o salmista volta a refletir sobre estas questões. Por isso ele diz, eu recordo os feitos de Deus. Eu sei que Deus é um Deus poderoso. Mas sabem, irmãos, eu revejo muito em Asaf, porque às vezes eu tenho a ideia que Deus é um Deus poderoso no passado. Deus é um Deus que fez milagres no passado. Mas agora no presente, será que Ele está interessado mesmo na minha causa? Será que Ele vai mudar mesmo esta circunstância que eu oro há tantos anos? Eu encontrei um segredozinho neste salmo. Não é segredo porque ele está cá bem explícito. Acerca da ação de Deus. Verso 14. A minha versão diz assim: Tu és Deus que fazes milagres, mostras teu poder entre os povos. Sabem, irmãos, Deus não faz milagres só para te agradar. Deus não faz milagres porque Ele é um milagreiro. Deus não faz milagres porque alguns fazem um jejum muito forte, como alguns dizem, aquele pastor ali tem uma oração forte. Como se eu fosse a oração que manipulasse o braço de Deus. Deus faz milagres para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Para que as pessoas percebam que Deus é o poderoso. Deus é imenso. Eu tenho estado a meditar no livro de Isaías, nas minhas leituras diárias, nas minhas leituras devocionais diárias, tenho estado a meditar no livro de Isaías. E eu estive a meditar no capítulo 40 durante 2 semanas. Li aquele capítulo sistematicamente durante 2 semanas e descobri coisas interessantíssimas acerca de quem Deus é. Deus é tão tremendo, tão poderoso. E é interessante ver como Isaías descreve o que é a terra. Ela não passa de um grande pó na balança de Deus. E nós não passamos de pequenos insetos. Deus retirasse de nós o seu espírito e ninguém estaria de pé. E às vezes alguns de nós pensamos que somos alguma coisa sem Deus. Que somos capazes de fazer e de resolver. Se nós entendermos quem é o nosso Deus, se nós entendermos quem nós somos, seríamos homens e mulheres bem mais felizes. Não estaríamos a atormentar e a desgraçar a vida daqueles que estão ao nosso lado, desculpem a expressão. Porque teríamos consciência de quem nós somos e quem é o nosso Deus. E eu tenho orado, Senhor, eu sei que Tu és tão grande, tão grande, tão grande, que a terra
é um pequeno grão de pó neste universo gigantesco com milhões e milhões e milhões de galáxias. Em que cada galáxia tem milhares e milhares de estrelas. E em que cada dessas estrelas, provavelmente algumas terão ou não planetas, é irrelevante, mas estará milhares e milhares de outros planetas. E Deus tem aqui um grão de pó, que é a Terra, onde Ele colocou homens e mulheres, feitos à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres a quem Ele diz que ama profundamente. Homens e mulheres a quem Ele diz que eu amo de tal maneira que eu dei o meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus poderia ter-se esquecido deste pequeno grão de pó que paira no universo, mas Ele não se esqueceu. E Isaías diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome e todas elas convocam e todas elas chegam à sua presença. Este é o nosso Deus a quem nós podemos apelar quando estamos aflitos. Será que há um problema que é demasiado grande para o nosso Deus? Eu tenho que confessar às vezes, irmãos, o meu pecado. Eu sei que só sou eu, mas às vezes eu acho que Deus não vai conseguir resolver o meu problema. Ela é tão grande, tão complexo. A situação familiar que estamos a viver é tão difícil. Eu já não suporto mais. Quem é o teu Deus? Sabe, o teu problema só tem uma grande dimensão na medida em que tu não conheces o teu Deus. Porque quando tu conheces a grandeza do teu Deus, o teu problema desaparece. Eu costumo dizer que os problemas dos cristãos, comparadamente, é como quase comparar a Serra de Sintra ao Monte Everest. Sabem o que é o Monte Everest? Toda a gente sabe qual é a altura do Monte Everest? Não chega a 8.000. Mas a gente dá mais o IVA e vai aos 11.000. Aqui é toda 23% de IVA, portanto passamos aos 11.000. E a Serra de Sintra, já agora que é aqui a nossa serra mais fantástica, aqui ao pé, nem chega a 500 metros, é 400 e qualquer coisa metros. Agora, os problemas dos cristãos são uma Serra de Sintra, para nós são enormes. Sabem, irmãos, os problemas mais difíceis do mundo são os meus. Pelo menos para mim. Porque os outros eu resolvo bastante. Não é? Tu consegues resolver os problemas do... Aquilo, opa, fazia assim, assado, aquilo. Agora os meus, isso faz-me tirar o sono. Eu não sou capaz de dormir e fico a magicar cenários e situações, como é que eu vou interagir? E ando angustiado, ando ansioso. Os meus problemas são os maiores de todos. Para ti também, imagino. Mas, irmãos, mesmo comparando os problemas de um cristão ao lado dos problemas de um não cristão, é como se comparássemos a Serra de Sintra com o Monte Everest. Qual é a comparação possível? Qual é o monte mais alto? Qual é o monte mais... Não precisa ser muito inteligente para perceber que é o Everest, não é? E que diferença faz ter um monte tipo Serra de Sintra ao lado de uma montanha gigantesca de 8.000 metros de altitude? Agora, 8.000 metros de altitude são os problemas daqueles que não conhecem a Deus. E às vezes nós, cristãos, pensamos, se eu não conhecer a Deus, era melhor, como pensou Asaf. Quem está bem são os ímpios, eles é que andam saudáveis, eles é que têm tudo. Que visão distorcida da vida nós temos, quando não conhecemos quem é o nosso Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso entre os povos. Com o seu braço, verso 15, resgatas o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé. As águas te avistaram, ó Deus, as águas te tremeram e contemplaram, até as profundezas estremeceram. As nuvens desfizeram-se em água, houve trovões nos céus, também as flechas cruscovavam em todas as direções. Ao rebombar do trovão, na tempestade, os raios iluminaram o mundo, estremeceu a terra e tudo se abalou. A tua vereda atravessou o mar e o teu caminho pelas águas poderosas. Tu guiaste o teu povo. Como é que Deus guiou o seu povo? O que é que diz a tua Bíblia? Como um pastor. E como é que Ele o fez? Vejam lá bem como é que Deus guiou o seu povo de forma sobrenatural. Com a mão de... Eu quero dizer, irmãos, e este é o segredo que está neste salmo. Deus age através de pessoas. Os milagres de Deus acontecem através de pessoas. Deus coloca pessoas à tua volta, porque Deus está entre a vida da tua vida. É por isso que, sabem, o diabo usa uma estratégia fantástica para poder maltratar os filhos de Deus. Sabem qual é? Isolá-lo. Isolo, não vou à igreja,
Não vou ao grupo familiar, não vou à reunião de oração, estou cansado, não apetece nada ir ao culto, aquelas pessoas lá não me entendem. Quando começares com estes pensamentos, lembra-te, isto é estratégia diabólica. Sabes para quê? Para te isolar. Porque Deus usa pessoas para te abençoar. Deus usa pessoas para conduzir o seu povo. Ele usa estas pessoas, usou Moisés, usou Arão, para guiar o seu povo como um rebanho, pela mão de homens. Eu não percebo porquê, eu tenho que confessar a minha ignorância nesta matéria. Talvez algum de vocês saiba responder porque é que Deus usa os homens e não faz tudo extraordinariamente, sobrenaturalmente, sem intervenção humana. Eu não tenho resposta. Tenho um vislumbre de uma possibilidade, de um esboço de pensamento, porque é que Deus usa os homens para salvar homens. Porque é que Deus usa a ti e a mim, perfeitos como nós somos, para trazer a bênção de Deus sobre a vida dos outros. Eu tenho um esboço de uma ideia. Porque é que Deus faz isso? Mas não tenho a certeza que é isto. Sabem? Porque foi pelas mãos dos homens que nós, homens, nos afastamos de Deus. Foi pelas mãos de Adão e Eva que nós nos afastamos de Deus. Porque no pecado de Adão, todos nós perecemos. E pelas mãos de um novo Adão, Jesus Cristo, Deus quer usar a humanidade para resgatar a humanidade. Deus poderia mandar anjos, já imaginar o que era nós agora estarmos aqui e vir aqui um anjo. Eu não sei se ele ia caber aqui, se calhar não cabia, porque eu imagino o anjo deve ter para aí 2 metros. Nós tínhamos que ter igrejas mais altas. Vinha aqui um anjo todo iluminado e em vez de ser o pastor Paulo Chaveiro com estas gafes todas e com estas dificuldades de linguagem e com estas dificuldades em transmitir pensamentos, um anjo de uma forma assertiva, nem precisava se calhar falar, não é? Aparecia aqui, todos nós chegavam, uau! Porquê que Deus não faz isto? Porquê que Deus não coloca na nossa mente, de uma forma sobrenatural, enquanto dormimos, toda a sua vontade, toda a sua palavra? E Ele quer usar pessoas como tu e eu para conduzir o seu rebanho, para conduzir o seu povo. Pessoas tão imperfeitas, pessoas capazes de pecar, pessoas que dizem coisas que não devem, pessoas que magoam os outros, pessoas que precisam pedir perdão. Mas Deus usa para conduzir o seu rebanho homens e mulheres falíveis como tu e eu. Irmãos, é pecado quando nós nos recusamos a ser acusados por Deus para abençoar a vida de outros. Quando recusamos estar onde deveríamos estar para abençoar os outros. Simplesmente porque estamos com preguiça. Simplesmente porque dói tanto cá dentro que eu perco noites a pensar no meu drama, na minha situação difícil, no meu casamento que nunca mais se resolve, no milagre que eu espero e não acontece, porque parece que Deus se esqueceu da nossa geração. E por isso não me apetece ir onde eu deveria estar. Mas o Deus Todo-Poderoso decidiu que Ele quer usar a ti e a mim para conduzir o seu rebanho. Pela mão de Moisés, um homem que era gago, que dizia, Senhor, eu não sei falar, usa antes o meu irmão. E Deus disse, não, eu quero te usar a ti, Moisés. E Arão, um homem que assim que Moisés saiu de lado ao pé dele, juntou o povo, fez um bezerro. Eu digo, como é que Deus usa Arão? Como é que é possível Deus usar um homem que assim como Moisés sai ao pé dele, junta o ouro, faz um bezerro e leva aquele povo, ou permite, pelo menos se não leva, permite que aquele povo se dobre e faça uma festa ao Deus Baal? E quando Moisés vem e lhe pede contas, é curiosíssima a resposta de Arão. Sabes, Moisés, estávamos aqui todos mais ou menos preocupados, porque tu já há alguns dias que não vinhas, lançámos o ouro que tínhamos dentro da fogueira e saiu isto. Milagre! Foi mais ou menos assim que Arão explicou a Moisés como é que o bezerro apareceu. Curioso. E Deus diz que usou Arão para conduzir o seu povo. Um homem tão falível, um homem tão incapaz como tu e eu. Deus quer conduzir o seu povo. Consolar o seu povo. Acompanhar o seu povo. Usando-te a ti.